Graça e paz a todos os seminaristas do nosso seminário teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula prosseguindo, turma da apostila número 3. Estamos trabalhando o conteúdo de epístolas gerais na página de número... Paramos a última na página 53, retomamos na página 54 com epístolas de João. Lembrando que João tem 3 cartas e nós começamos, então, a estudar o conteúdo dessas 3 cartas do apóstolo João. A análise da carta de Judas foi proposital para refletir nessa reta final com o estudante um pouco do pensamento de João. Para isso, iremos fazer um estudo panorâmico da teologia de João. Instrução das cartas. Semelhante à carta aos Hebreus, João escreve sua primeira epístola sem formalidade de uma carta no século I. Ainda que as referências pessoais, laços de amizade entre João e os leitores mostrem o cuidado pastoral dele com um local específico, há evidências de que João teve a ideia de escrever todas as cartas juntas. Contudo, as 2 últimas foram destinadas para pessoas específicas, sendo assim foram anexadas à primeira. A diversidade de temas na primeira carta é fantástica, contudo, o autor direciona seus pensamentos para o tema da ética cristã. Autoria. Ainda que a carta mencione o nome de João, teólogos discutem o assunto devido às evidências de documentos no final do século I e no início do século II. Nessas evidências são levantadas hipóteses de que Clemente de Roma utilizou terminologias semelhantes à de João. Na documentação de Clemente, em 1 Clemente 49:5 e no Didaquê 10:5 da carta de Barnabé e a de Policarpo também. Ainda assim, temos referência para entender que Clemente utilizou a carta de João para escrever a sua, como fez Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio. Entretanto, a grande evidência é que João, de fato, seja o autor dessas 3 cartas, principalmente quando se compara com o evangelho do mesmo, prevalecendo antíteses como luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, amor e ódio, sem que haja uma terceira alternativa. Esse paralelismo é bem notado nos escritos de João, mostrando claramente a metodologia do teólogo da primeira era cristã. Local da escrita da carta. Parece que Efésios seja o local mais evidente, devido ao fato de João e o evangelista Filipe terem mudado para a cidade no período da Guerra Judaica, onde acabou morrendo, conforme testemunham o bispo Policrates e o bispo de Roma, Vítor. A data. As cartas de João estão totalmente ligados, e com isso a data também. Há quem afirme que estes livros são datados antes dos anos 70, da mesma forma que temos estudiosos que defendem uma data posterior, final do século I. Precisamos analisar se as cartas foram escritas antes ou depois do Evangelho. Com relação a isso, entendemos que as epístolas, diferentemente do Evangelho, tiveram o propósito de firmar e estimular a fé de cristãos em meio à crescente controvérsia sobre o protognosticismo. Sendo assim, seriam posteriores ao Evangelho por volta dos anos 90. Destino. Como vimos na primeira carta, não há referências para o destinatário da carta. A segunda é dirigida a uma senhora cristã muito respeitada entre eles, e assim como a sua família. Já a terceira é destinada para Gaio, que, conforme os críticos, não pode ser confundido com o Gaio de Corinto, e nem com o da Macedônia e nem o de Derbe, ainda que documentos revelem tal associação com o desta última, até porque Gaio era o nome comum no Império Romano. Página 56. Propósito.
Alguns eruditos argumentam que a primeira carta é bem pastoral e não polêmica, e não há necessidade de reconstruir grupos heréis, mas sim de reforçar a segurança cristã, afastando da comunidade problemas causados com o mau uso dos dons proféticos. Quanto a isso, João menciona a saída de membros com a entrada de mestres enganadores, ressaltando exatamente a palavra profética de Paulo em Atos 20, 29 e 30. E de Timóteo, o que leva João a descrever os falsos profetas de anticristos. Como pastor, João entende que deve renovar o ânimo dos fiéis e explicar em termos claros e diretos as diferenças entre os dois grupos, dando base para a segurança e confiança do rebanho em Deus. Página 56. Ainda, heresias. Aqui é essencial apresentar de forma simples os principais pensamentos que dominavam a filosofia da época, que causou enormes dores na base doutrinária da igreja primitiva. Então nós vamos tratar agora das heresias. O primeiro, gnosticismo. O pensamento dos gnósticos era praticamente um produto do neoplatonismo, que acreditava numa dicotomia entre a matéria, que era má, e o espírito, que era bom. Esse pensamento chegou a ensinar que a divindade é constituída de um par masculino e feminino, que revela o intelecto e a verdade, que produziram o verbo e a vida, que por sua vez produziram o homem e a igreja. O gnosticismo, em sua forma plena e amadurecida, era um desvio judaico-cristão e até mesmo pagão. Segundo, docetismo. O docetismo é um ramo do gnosticismo que afirmava que Cristo era um ser espiritual e que não havia se encarnado, já que a matéria é má. Heresia de Cerinto. Cerinto defendia a ideia que Jesus era o filho de um Deus ditador inferior. Segundo ele, Cristo veio sobre Jesus por ocasião do seu batismo e deixou para que sofresse sozinho na cruz, uma vez que o Espírito não pode morrer. Ainda na página 57, Teologia de João. Nós tratamos de algumas heresias que foram tomando forma no primeiro século, e agora nós vamos para a Teologia de João, ainda na página 57. A relação das cartas de João com o Evangelho está bem mais do que evidente. A primeira carta é endereçada a uma comunidade onde falsos mestres e profetas estavam atuando. Eles iniciaram um movimento dentro da igreja e ensinaram uma iluminação especial pelo Espírito, que lhes oferecia o verdadeiro conhecimento de Deus. Assim, João explica forte ênfase sobre o conhecimento real de Deus. João se opôs às declarações dos apóstatas, deixando claro que havia um erro ético que conduzia as pessoas da comunidade à imoralidade. O referido erro era o motivo de orgulho dos líderes que desprezavam o cristianismo construtivo. Ao negar a encarnação, o docetismo negava também os sofrimentos de Cristo, embora aceitassem o batismo. Afirmavam também que Jesus não executou a expiação em favor dos nossos pecados. O conselho de João aos leitores era simples: vejam se os espíritos vêm de Deus. Assim, eles teriam que medir os pronunciamentos carismáticos de todos os assim chamados profetas. A segunda carta de João foi endereçada a uma determinada igreja, Senhora e seus filhos, onde ele faz um alerta para que não hospedassem, como era de costume, um suposto mestre que negava a doutrina dos apóstolos. Na terceira carta, João explica para Gaio como lidar com Diótrefes, um cismático. Neste material propõe apresentar de maneira resumida temas mais discutidos na atualidade em torno da teologia de João, tais como o dualismo, a crise do mundo e a fé. Então, vamos tratar então, página 58, dualismo de João. A linguagem de João é dualista. Ele trata luz e trevas, Deus e mundo. Ainda que ele não seja dualista em pensamento, a sua teologia revela o já e o ainda não.
A pregação de João focaliza a mensagem de que Deus amou o mundo não para julgá-lo, mas sim para salvá-lo, ainda que o mundo mereça juízo, pois jaz no maligno. Para João, o mundo é o sistema de valores pecaminosos do mundo que está em oposição a Deus. Ele não trata o mundo como esta era. A luz estava no mundo e o mundo foi criado por meio dela, mas o mundo não reconheceu a luz, e a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não compreenderam. O fato é que o mundo se apropria das trevas, revelando a cegueira do mesmo. E isso sem que o saibam e sem que o queiram admitir. Significa dizer que a natureza do mundo é a mentira, ao contrário do que Jesus veio realizar, dar testemunho da verdade. Crise do mundo. Neste mundo de morte apareceu a vida. Ao mundo das trevas veio a luz. E isso se deu com o Filho de Deus. Cronologicamente, Jesus apareceu depois de João Batista, mas existia antes dele, antes da fundação do mundo. Página 59, fé. A fé vem com ouvir a palavra. E de acordo com João, o poder da palavra está relacionado à crença de que Jesus é o Cristo. Essa é a condição para que se tenha vida em seu nome. A crise do mundo está relacionada ao fato de Jesus ter que ser levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aos que creem no seu nome recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a promessa destacada em todas as cartas de João. Vir a Jesus não significa outra coisa que crer nele. As duas coisas encontram-se num paralelismo sinônimo. Crer nele também nada mais é do que recebê-lo e amá-lo. Nós encerramos, então, na página 59. Há uma sugestão de leitura aqui, é um livro de Teologia do Novo Testamento, de George Eldon Ladd, da editora Agnus, de 2002. E A História das Doutrinas Cristãs, de Luiz Berkoff. Ok? Por favor, façam as recapitulações e se preparem para a prova que será efetuada na próxima semana. Nós encerramos aqui Epístola Gerais e retomamos com a História da Igreja 2. Deus abençoe, uma boa aula para vocês.